Deixa eu ver se está tudo ok. Ok, perfeito. Então, boa tarde a todos novamente. Nós estamos aqui apresentando uma aula cuja temática é a termoquímica. Então, como eu estava falando para vocês, existem várias características que a gente tem que observar e que essas características apontam a ocorrência de reações. Alguém de vocês sabe me dizer alguma dessas características que mostram a possível ocorrência de reações químicas? Alguém pode estar dando uma ideia aí? Por exemplo, vocês se lembram, vou lembrar uma catástrofe aí, mas não fiquem assustados não, tá? Vocês se lembram daquela explosão feia lá em Beirute recentemente? Todo mundo pensava, não, foi um terrorista que jogou uma bomba lá, parece uma bomba atômica, né? Eu lembrei até do Walter. O Walter gosta de, igual a mim, ele gosta de eventos históricos, de guerras, a estudar essas causas, né? Essas influências. E eu gosto de ver a química nesse processo. Não é que eu gosto de guerra, não, gente. Não gosto de violência, não, né? Não é essa a ideia, não. Mas eu gosto de ver o desencadear da coisa, entendeu? Bom, e ali ocorreu uma grande explosão, correto? Por incrível que pareça, pessoal, o silo que explodiu é um silo de armazenamento de matérias-primas para a produção de adubos. O principal componente que explodiu ali, nitrato de amônio. Extremamente perigoso se não armazenado com cautela, com controle de temperatura. Por quê? Porque em variações altas, elevadas de temperatura, sem controle de temperatura e exposto ao oxigênio, ele pode inflamar, pode pegar fogo e explodir, causar uma reação em cadeia que vai liberar muito calor. Opa! Acabei de informar vocês características que nos levam a crer que uma reação aconteceu. Não necessariamente uma explosão, mas a explosão nada mais é do que a liberação de gás. Por isso que ocorre uma explosão. Há uma liberação de gás. O gás, a liberação volumosa de gás é uma explosão. Uma explosão, uma liberação ao mesmo tempo de gás e calor, pessoal. E ao mesmo tempo pode acontecer um fenômeno sonoro. Pode não, vai acontecer, né? Na Terra, onde você tem ar, o som vai se propagar. No espaço, às vezes, você vê um filme de Guerra nas Estrelas e você vê uma nave explodindo e aí eles colocam a sonoplastia. Aquela sonoplastia é mentirosa, porque se explode no espaço não tem ar, o som não se propaga, consequentemente, você só vê a explosão. Você não ouve nada. O som não se propaga no vácuo. E, portanto, ali, na ausência de ar, você tem quase vácuo, excetuando-se os corpos estelares que fazem parte do espaço. Certo? Então, o que eu quero dizer é que as ondas sonoras só vão se deslocar aonde tiver ar, aonde tiver matéria. Beleza? No espaço, você não ouviria a explosão de forma alguma. Mas a explosão, a formação de grande volume de gás, que a gente conhece como borbulhamento, e acompanhado de um fenômeno que pode ser ou o aquecimento ou o esfriamento de uma superfície, de uma vizinhança,
É uma das características, ou melhor, são características que você deve observar quanto à ocorrência de reação química. Nem sempre isso vai caracterizar uma reação química por si só. Eu quero dizer assim, às vezes, a liberação ou absorção de calor não necessariamente caracteriza uma reação química. Pode ser um processo químico, mas não necessariamente uma reação química, porque eu estou considerando que uma reação química sempre vai ter como consequência a mudança de alguma substância, ou seja, vai acontecer um rearranjo de átomos e a formação de uma nova substância a partir de uma pré-existente. Então, a termoquímica é a parte da química que estuda as liberações e absorções de calor. Certo? Bom, o foco principal do estudo da termoquímica é o calor. Alguém sabe me dizer o que seria o calor? A agitação dos átomos? Quem falou foi o Abner? Kaique? Kaique, ótima abordagem. Certamente envolve energia cinética, porque certamente, sendo uma forma de energia, altera o estado cinético das moléculas. Mas eu pergunto do ponto de vista macroscópico, Kaique. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo que está na faixa etária de vocês. Essa época atrapalha muito isso, né? Vocês estão naquela época de hormônios à flor da pele, né? Então, olha uma menina, né? Ou uma menina olha um garoto e se apaixona. Aí começa a namorar. Aí quando você vai encontrar sua namorada ou seu namorado, vai dar um abraço. Aí você sente que o seu namorado ou sua namorada está mais quente. Não pensa besteira não, pessoal. É só questão de toque de pele mesmo. Tá? Então, quando você sente esse toque de pele pela temperatura, você está, na verdade, sentindo o efeito do calor. Então, Kaique, calor só existe quando dois corpos entram em contato direto ou indiretamente, e esses dois corpos necessariamente têm temperaturas diferentes. Não sei se eu me fiz ser entendido. Não, entendi. Então, vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, às vezes você vai, a sua mãe vai no banheiro, pede para você vigiar uma panela lá que está no fogo, beleza? Bom, sua mãe acidentalmente esqueceu uma colher de aço dentro de uma panela de feijão que está esquentando. O feijão estava frio, foi guardado na geladeira. Aí está esquentando para preparar o almoço, beleza? E aí, naturalmente, o calor que está esquentando o feijão passa para o metal que compõe, ou melhor, para os átomos metálicos que compõem a colher. Afinal de contas, os metais são excelentes condutores de calor. E a colher está quente, aí você sente que a colher está quente, você tem que pegar a colher com um pano. Ali você sentiu o efeito do calor? Certamente. A colher está muito mais quente do que a sua pele, e certamente quando você encostou a mão na colher, houve transferência de calor da colher para a sua pele imediatamente. E aí, dentro das ciências de materiais, pessoal, é interessante a gente observar isso, que às vezes a gente não nota. Alguns materiais você nota pela cor que podem estar bem mais quentes do que normalmente estão. Por exemplo, você vê um espeto de churrasco, ele está vermelho rubro, ele está pelando. Você não vai botar a mão naquele espeto para
espetar umas linguicinhas para assar, eles estão no vermelho roux. Você está vendo que está quente. Só que às vezes você olha uma caneca ou olha uma panela de alumínio e ela não te mostra que está quente. Então são fenômenos que a gente observa assim. O calor não necessariamente, o que eu quero dizer? O calor não necessariamente é sinalizado visualmente para você. Quantas vezes que alguma criança ou algum adolescente já queimou a mão no ferro de passar roupa? Quando eu era mais jovem, pessoal, bem mais jovem, né? Afinal, aliás, 9 anos, pessoal. Eu botei a mão no ferro de passar roupa para ver se ele realmente esquentava. Foi uma sensação horrorosa, pessoal. Eu queimei a palma da mão esquerda toda. Eu me lembro de minha mãe passando aquela pomada para queimar na minha mão. Eu fiquei uma semana com a mão queimada, aquela mão branca, cheia de pomada, não podendo encostar em nada. Ou às vezes você pega, vai tomar um café, ou vai tomar uma bebida quente, né? E assim, tá com tanta vontade de tomar bebida quente que você não se dá conta que ela tá tão quente que vai queimar a sua boca. Aí vem aquela sensação gostosa. Eu estava indo para Viçosa estudar, estava um frio desgraçado, e aí, um frio danado, o que você quer tomar? Uma bebida quente para você esquentar. Na hora, eu não senti, pessoal, como deveria, mas queimou o céu da boca todinho. Eles chamam lá café com leite, o mineiro chama de pingado. Aquilo desceu queimando. Quando eu cheguei na República, que eu morava numa república na época, estudantil, eu, de madrugada praticamente, porque daqui de Vitória para Viçosa são 7 horas de viagem, eu dormi de sono. Né? Quando eu acordei, o céu da boca todo queimado, a pele estava quase, né, desgarrando. Mas não senti no frio. Aqueceu na hora? Aqueceu. Com certeza houve uma troca de quê? De calor. Então, existe um corpo que está mais quente e transfere calor para um corpo que está mais frio. Necessariamente, essa transferência tem que ter um contato direto? Não. Você pode chegar numa churrasqueira que está ligada e sentir o calor dela a meio metro de distância. Depende da temperatura da brasa. Você pode chegar num forno que está ligado e sentir que ele está quente, 1 metro de distância, antes de encostar a mão no forno. E, melhor ainda, por precaução, foi bom você sentir que o forno está quente para você não encostar a mão nele. Certo? Então, o calor pode se propagar através do ar também, é aquilo que o Kaique falou. Por quê? Porque o ar, perdão, pessoal, o ar, ele é composto de moléculas. Quando o ar, que é a vizinhança imediata desse forno que está quente, entra em contato com o forno, as moléculas se agitam. Então, a energia cinética das moléculas aumenta. Esse choque, essas moléculas em movimento maior, você sente no seu corpo, antes mesmo que você encoste a mão na tampa do forno, vamos dizer assim. Então, o calor se propaga, ele precisa de matéria para se propagar. Ok? Beleza. Então, calor é energia em trânsito. Necessariamente de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Alguma pergunta? Até agora está tudo bem? Está inteligível? Beleza. Eu posso sentir uma absorção ou uma perda de calor. Depende. Às vezes a gente se confunde, né?
Às vezes a gente se confunde nessa sensação. Então é bom a gente falar desses dois processos aqui. As reações, os processos podem ser endotérmicos ou exotérmicos. A gente falou de processos exotérmicos. Por quê? Porque eu falei de processos onde você sente o calor. Queima do carvão na churrasqueira, certamente um processo exotérmico. Falando em churrasqueira, né? 2 bifes aqui. Bom, mas também nessa época de pandemia, a gente está usando tanto álcool que às vezes a gente não se dá conta, né, da quantidade de álcool que a gente usa. Quando o álcool cai na sua mão, qual é a sensação que você tem? De frio ou de calor? Deixa eu ver o chat, ver se alguém está falando. Qual é a sensação? Deixa eu ver aqui. Beleza. De frio. De frio, sem dúvida. Por que a sensação de frio? Certamente, por quê, pessoal? Vamos ver aqui, que eu abri uma sala, um quadro para vocês. O álcool, que é essa molécula aqui, ó, C2H5OH. Vocês vão aprender no terceiro ano, mas aqui eu já explico para vocês. Todo álcool, e o álcool é uma família de compostos. Existem alguns álcoois que a gente usa no nosso dia a dia, direta ou indiretamente. O mais conhecido deles é o etanol, que inclusive faz parte de um projeto de combustível que foi desenvolvido pelo Brasil. Um projeto inédito no mundo, e agora, de 10 anos para cá, passou a ser copiado. Os americanos estão produzindo álcool, só que os americanos estão produzindo álcool a partir de milho, né? E a gente passou a fazer isso também, de produzir combustível a partir de óleos que servem de alimento. Eu não acho legal usar alimento para produzir combustível. Eu acho legal usar alguma coisa que não é utilizada para produzir alimento para gerar um combustível. Por exemplo, pegar alguma oleaginosa, alguma semente geradora de óleo em abundância, que não serve para ser consumido, e transformar esse óleo em combustível. Acho bacana isso, né? Mas o projeto do Brasil é inegável que deu certo, né? Mas o grande conflito no Brasil, e aí fazendo um paralelo para que forneça subsídio para vocês, em caso desse tema ser abordado no Enem como o pró-álcool, né? Como redação, é interessante você fazer estabelecer aquele paralelo, porque além da cana ser utilizada no Brasil para produção de álcool, ela também é utilizada para produção de açúcar. Ah, professor, usado para produzir cachaça também. Tudo bem, mas aí a cachaça não é, a aguardente de cana, ela não é vamos dizer assim, um produto que gera grande recolhimento de impostos, vamos dizer assim, ou agrega grande valor à cana ainda no Brasil. O álcool agrega muito mais e o açúcar também.
Então, o álcool e açúcar competem entre si. Se uma usina deixa de produzir álcool para produzir açúcar, ou melhor, se uma usina identifica que o valor do açúcar está mais interessante, certamente ela vai ter que deixar de produzir álcool para produzir açúcar. O problema disso tudo é que o Banco do Brasil é o banco que geralmente financia a produção desse usineiro, desse alcooleiro. E ele deveria produzir álcool com esse financiamento. Mas ele vai acabar produzindo aquilo que der mais dinheiro para ele, porque ele consegue exportar o açúcar, por exemplo, que tem uma demanda enorme no mundo. O Brasil é um dos grandes produtores de açúcar no mundo, e exporta o seu açúcar com frequência, principalmente para os Estados Unidos, que tem um consumo de açúcar grande. E aí, quando essa exportação de açúcar é grande, o valor do álcool tende a aumentar. E quem subsidia o valor do álcool no Brasil é a gasolina. Então, quem compra gasolina acaba pagando, se não me engano, 10 ou 15% do valor da gasolina é o subsídio do álcool, né? Então, pró-álcool funciona, mas nesses moldes aí. Bom, na queima do álcool, eu vou só corrigir uma coisa aqui, que toda reação de combustão a gente tem que representar com uma reação com oxigênio. Então, a gente representa aqui mais O2. Ah, professor, é correto afirmar que toda reação de combustão, de queima, é também uma reação de oxidação? Sim, oxidação enérgica. Então, a combustão pode ser, ou melhor, alguém pode falar que a combustão também é uma oxidação enérgica. Esse termo enérgico se relaciona com o produto final. No caso de substância orgânica, como é o caso do etanol, o produto final sempre gera CO2 e água. Portanto, meninos e meninas, sempre que você tiver a queima de combustível, você vai estar, nada mais é do que a queima, a gente está considerando a queima perfeita aqui. Reação com oxigênio gerando CO2 e água. Professor, essa equação não está balanceada, a gente vai balancear. Vamos pegar um outro exemplo de combustível, um outro exemplo de álcool aqui, que é o metanol, que por algum tempo ele foi estudado para ser adaptado ao Brasil. Só que ele é muito mais tóxico do que o etanol, e por esse risco à saúde, minimamente, ele pode, em contato com uma pessoa desprotegida, ele pode levar essa pessoa à cegueira. Ele tem uma afinidade enorme, né, no estado volátil, no estado de vapor, ele tem uma afinidade enorme pela retina da pessoa, então ele pode levar uma pessoa à cegueira, o metanol. E no Brasil, um país que ainda usa com grande quantidade para a geração de empregos frentistas, o risco do frentista entrar em contato com essa substância na forma de vapor no posto de gasolina é enorme, então seria um passivo trabalhista enorme. Tá, mas vamos pegar um combustível comum aqui, que não é o álcool, que é a gasolina. Vamos dizer que a gasolina seja, né? Vamos colocar o componente principal da gasolina aqui, C8, vamos dizer que é o C8H18. Uma cadeia carbônica de 8 carbonos. Eu não vou entrar em detalhes agora, que não está na hora.
Mas aqui, saibam que a gasolina é uma mistura de cadeias carbônicas, geralmente de 7, 8, 6 carbonos. Tá bom, pessoal? Então, da mesma forma como quando você queima a gasolina dentro do motor, é uma reação de combustão que você está fazendo lá. Infelizmente, no carro, ela não gera só CO2 e água, ou seja, a combustão é um processo imperfeito que gera outros poluentes. Mas a gente vai considerar aqui só o aspecto de geração de CO2. Cientificamente, eu vou pedir para vocês considerarem que só a possibilidade dessa reação acontecer com 100% de rendimento, né? Só para a gente analisar a geração de CO2 a partir desses três combustíveis. Então, aqui eu estou pegando o exemplo da gasolina. Vou abreviar. Aqui eu estou pegando o exemplo do metanol. Metanol é outro álcool. Ah, professor, metanol. E o metanol é extraído de onde, professor? Olha, se ele fosse no mundo, a maior parte do metanol fosse gerada a partir das árvores, as árvores mais utilizadas para a produção de metanol seriam aquelas que crescem com maior rapidez, tipo eucalipto. Mas aí, eucalipto e pinos. Mas aí vai gerar uma competição de dois setores que são estratégicos. Um que ainda é estratégico, dado o grande consumo de papel ainda, né? Eu preciso lembrar a vocês que o ser humano ainda utiliza muito papel, principalmente, por exemplo, alguns exemplos de aplicação de papel, os processos judiciais, né? Que ainda são todos, na sua grande maioria, são impressos, e papel higiênico, guardanapo. Essa utilização do papel faz com que a produção de celulose seja bastante demandada. Então, o metanol, se fosse produzido a partir das árvores, então ele é apelidado de espírito das árvores, por esse motivo, ele competiria com a produção de celulose. Então, por esse motivo, o principal, vamos dizer assim, rota sintética do metanol, infelizmente, no mundo, ele é derivado do petróleo. Utilizam um metano, fazem uma hidroxilação do metano, que é uma reação orgânica dentro da indústria petroquímica, e produzem o metanol a partir de derivados de petróleo. Ou seja, a produção de metanol no mundo não é sustentável ainda. Mas, se o metanol fosse produzido a partir das árvores, como o etanol é produzido a partir da cana e da beterraba, a produção de metanol no mundo, principalmente a cana e beterraba. Beterraba, o americano principalmente produz álcool de beterraba e de milho, a partir do milho e da beterraba. O Brasil produz a partir da cana. Então, aqui nós temos o etanol. Prezados alunos do segundo ano, notem que toda vez que nós tivermos um álcool, a hidroxila aparece aqui. E não é porque o álcool é uma base, não. Essa é uma substância orgânica. Então, isso daqui, esse OH, essa hidroxila aqui, recebe o nome de grupo funcional, coisa que vocês vão estudar no terceiro ano. Novamente, vão ver essa abordagem com mais ênfase para que vocês cheguem no Enem arrebentando. Mas aqui a gente está colocando 3 exemplos de reação de combustão. Combustão perfeita. Sendo uma combustão enérgica, uma oxidação enérgica, portanto uma combustão perfeita, a gente sempre gera só CO2 e água. Professor, e o que pode gerar se a combustão não for perfeita? Pode gerar fuligem, que nada mais é do que carbono, na forma de pó, e monóxido de carbono, o que é um problema sério. Daqui a pouco eu posso estar falando disso aqui, que caracteriza uma combustão imperfeita quando é gerado.
Dá para notar isso daqui na chama, professor? Dá. Quando, por exemplo, você vai acender uma vela, a vela emite uma lâmpada, ou melhor, uma luz amarela. Essa luz amarela indica que a combustão não é perfeita, ou seja, pela coloração da chama, normalmente a chama mais azulada é a combustão mais perfeita existente. Então, no fogão da sua casa, quando a chama começa a ficar amarela, significa que o gás está acabando. E as impurezas que vêm no gás, que normalmente é uma mistura de propano e butano, dois derivados de petróleo, hidrocarbonetos. O que é hidrocarboneto, professor? Uma substância que só tem carbono e hidrogênio. Também é uma coisa que você vai aprender com mais ênfase no terceiro ano. Mas eu estou abordando aqui para você já se socializar com esse conceito. Certo? Na combustão imperfeita, então, devido à quantidade de calor que não é totalmente absorvido, ou até os choques entre as moléculas não são tão perfeitos como desejável, o que pode acontecer? Ocorre a geração de fuligem, que é o carbono puro, e monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico. Deixa eu ver quem está batendo a campainha lá. Beleza, é o Alan. Seja bem-vindo, Alan. Voltando lá, então, perdão, no quadro, o papel que nós vamos desempenhar agora é tentar balancear. Eu só quero fazer um questionamento que pode acontecer no Enem para vocês. Tá? E a gente está estudando termoquímica. O primeiro questionamento é o seguinte: esses caras são combustíveis, ok? Turma? Quem é o combustível, pessoal? Quem que a gente chama de combustível? Vou colocar o nome aqui. Combustível. Quem é o comburente, professor? Ou seja, combustível é aquele que vai ser queimado. Comburente é aquele que vai promover a queima. Na maioria das vezes, o oxigênio. Pode ocorrer queima na ausência de oxigênio? Certamente, não vai gerar esses produtos, visto que o oxigênio não vai ser utilizado. Existe? Existe. Existe queima na ausência de oxigênio. Tá? Perfeito. Mas agora a gente está vendo uma combustão. Portanto, uma combustão é uma queima na presença de oxigênio. Perfeito. Pessoal, vamos começar a tentar balancear aqui. Uma coisa que eu ia abordar para vocês. Nessas reações, então, a gente vai liberar calor. Como é que a gente representa? Tem algum símbolo, professor, que representa a liberação de calor? Tem. Aí eu vou puxar um flame aqui. Vamos supor que você tem uma reação de A mais B produzindo C. Ou eu represento aqui um ΔH, e a H é um parâmetro físico-químico conhecido pelo nome de entalpia. Entalpia, professor? Entalpia é o quê? É o parâmetro relacionado à quantidade de calor que é absorvido ou exportado, vamos dizer assim, eliminado para a vizinhança, certo? Então, a entalpia está relacionada com a quantidade de calor. Beleza. Dito isso, voltemos à nossa proposição. Se esse ΔH aqui for positivo, o valor aqui for positivo, significa que a reação é endo ou é exotérmica, pessoal? Alguém pode abrir o microfone e falar aí aleatoriamente, qualquer um.
Seria endotérmica, professor? Isso, endotérmico. Então, o processo é endotérmico. Exemplo fácil de processo endotérmico. O álcool que vai higienizar a sua mão. A sensação é de frio. Por quê? Porque o álcool está passando para o estado vapor, está absorvendo o calor da sua pele. Então, é um processo endotérmico. Certo? Então, a sensação de frio significa que uma reação ocorre e essa reação, para ocorrer, você tem que adicionar calor a ela. Então, normalmente, essa reação demanda para a ocorrência calor. Normalmente, tem um triângulozinho aqui embaixo que significa aquecimento. É um processo endotérmico. Perfeito? Outra forma de representar o processo endotérmico, eu posso escrever assim também. Ou posso escrever assim. Vamos dizer que são 127 kJ a quantidade de calor necessária para uma determinada reação acontecer. Certo? Pode ser quilocaloria, depende das duas. A caloria e o joule normalmente são unidades utilizadas para expressar a quantidade de calor, tá, pessoal? Mas esse sinal mais aqui tem que aparecer. Então, esse processo, todas essas formas aqui são formas de representar processos endotérmicos. Então, processos endotérmicos. Como é que vai ser a representação do processo exotérmico, professor? Tá. Suponha que você tem uma substância D reagindo com a substância E para gerar uma substância F. E aí você tem um ΔH aqui, que é a variação de calor, variação de entalpia, né? Exotérmico, eu tenho que liberar calor para a vizinhança. O sinal negativo vai ter que vir aqui, e um valor X vai aparecer aqui. Ok? A outra forma de representar seria D mais E. Observem a padronização diferenciada. Aqui eu vou colocar caloria. Em ambas as situações, eu estou retratando um processo exotérmico. Perfeito? Alguma pergunta relativamente a isso? Posso continuar? Beleza. Então, agora voltemos à situação que foi proposta aqui. Vamos tentar balancear essas equações, ok? Primeiro átomo que a gente começa a balancear por tentativa é o carbono. Ele é o ametal, que não é o oxigênio que está presente. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 2. Do outro lado, eu só tenho 1. Eu tenho que colocar um número aqui que, multiplicado por 1, vai equivaler a 2 aqui. Em princípio, esse número é o 2. Vou mudar de cor. Vou usar um pincel de cor diferente, para ficar mais explícito. Tem um cidadão aqui que não para de construir, viu, pessoal? Então, eu peço desculpas pela barulheira. Já tem mês que o cara está construindo aqui. Daqui a pouco vai sair o Taj Mahal aqui do lado da minha casa aqui. Taj Mahal, para quem não sabe, é um palácio lá na Índia, lá, monstruoso, que o cara construiu. O Marajá construiu lá na Índia. Lá. Então, ó, 2 carbonos aqui. Agora vamos ver o hidrogênio. Aqui a gente não pode esquecer que, embora ele esteja separadinho aqui, por uma questão de mostrar que é um álcool, né? Porque se não tiver separado, a gente não tem como adivinhar que é um álcool. Então, ó, 5 mais 1, 6. Então, eu tenho 6 hidrogênios desse lado de cá. Do lado de cá eu tenho 2. Aí aqui, o número que vai ajustar vai ser o 3.
3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 do outro lado. Vamos ver o total de oxigênios aqui agora, já que aqui eu não posso mais mexer, porque eu já balanceei. Então, vou ver desse lado para mexer aqui, porque aqui também foi a minha referência. Eu não vou mexer aqui mais. Aqui, então, já está fixo. Pessoal, então, ó, 2 vezes 2, 4. Tem 4 oxigênios aqui. 3 vezes 1, 3. Eu tenho 3. 4 mais 3, 7. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 1. 7 menos 1, faltam quantos? 6. Então, qual o número multiplicado por 2 dá 6? 3. Quais são os coeficientes de equilíbrio dessa equação? Então, 1, 3, 2, 3. Esses são os menores coeficientes inteiros possíveis que balanceiam essa equação. Então, o etanol reage com oxigênio numa combustão perfeita na proporção de 1 para 3. Ok? Gera quantos mols de CO2, pessoal? 2 mols. Cada mol queimado de etanol gera quantos mols de CO2? 2 mols. Ah, professor, mol? Mol é quantidade de matéria. Você pode transformar em gramas, se você quiser. Você tem que calcular a massa aqui da molécula para estabelecer isso. Nós vamos fazer isso para você comparar uma coisa que já caiu no Enem, que eu acho que vai cair de novo. Caiu 2 vezes. E os caras gostam de cobrar isso, porque combustível é um tema que está sempre tem que ser abordado. Então vamos lá, vamos tentar balancear a equação de baixo agora. Vamos começar pelo carbono, não somos bobo, né? Então tem um carbono aqui, já está balanceado, ok. Vamos para os hidrogênios agora. Aqui no metanol nós temos 4 átomos de hidrogênio. Do outro lado nós temos 2 na água. Então, nós vamos colocar aqui, do lado na frente da água, nós vamos colocar o 2, porque 2 vezes 2 dá 4, e 4 são os átomos de hidrogênio aqui no metanol também, que é da onde proveio todo o hidrogênio gerador da água aqui. Muito bem. Agora vamos para o oxigênio. Eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui no CO2, que aqui eu tenho um coeficiente 1, não pode esquecer. E eu tenho 2 aqui, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Aqui também, na água. Então, 2 mais 2, 4. Eu tenho aqui já um oxigênio. Então, nos resta aqui saber qual número multiplicado por 2 vai dar 3. Alguém pode falar assim, 1,5. Tá certo. Mas normalmente a gente representa assim, ó, 3 sobre 2. Pessoal, eu quero manter aqui um mol para fazer uma referência, uma comparação entre os combustíveis. Por isso eu vou tomar a liberdade de comparar, de manter essas quantidades aqui sempre com valor de 1. Depois eu mostro para vocês como é que a gente pode eliminar essa fração. Eu já falei em balanceamentos anteriores, mas eu falo novamente, para lembrar, para vocês não esquecerem. Vamos apagar esse rascunho aqui de baixo e vamos partir para balancear a queima da gasolina lá embaixo. Deixa eu conferir aqui. Ok, beleza. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui agora? 8. Tenho muito mais átomos de carbono. Então aqui eu tenho que ter um número 8 na frente. 8 vezes 1, 8. Balanceei os carbonos. Perfeito. Agora vamos para o hidrogênio. Eu tenho 18 aqui. Qual o número multiplicado por 2 dá 18? Você vai lá e verifica que é um 9. Aí, 9 vezes 2, 18. 18. O hidrogênio já foi. Falta o oxigênio. Então, aqui eu tenho 8 vezes 2, 16 átomos de oxigênio. E aqui eu tenho 9 átomos de oxigênio. 9 vezes 1. 9 mais 16 dá 25. Reparem que na gasolina não tem oxigênio. É um hidrocarboneto, não tem oxigênio.
eu preciso ter 25 átomos de oxigênio. Qual o número multiplicado por 2 dá 25? Da mesma forma, você vai fazer uma fração. Ah, mas eu posso colocar 12,5. Pode, se você preferir. Mas eu prefiro trabalhar com a fração. 25 sobre 2. O professor ficou confuso. Não, na verdade não. Vou te subsidiar agora, vai ficar mais fácil. Vamos usar de rascunho aqui. Eu coloquei 3 sobre 2 e multiplico a 2. Quantos oxigênios tem aqui? 3 sobre 2 vezes 2. Pá, pá. Sobra quanto? 3. Na outra eu coloquei 25 sobre 2. O2. 25 sobre 2 vezes 2. Vão sobrar quanto? 25. Então é isso que a gente está fazendo lá atrás. Então, beleza. Voltando. A gente tem aqui o númerozinho 1, mantendo esse padrão nosso aqui. Eu pergunto para vocês, pessoal, e aí ambientalmente é muito importante para os dois cursos que estão representados aqui. Né? Qual dos combustíveis gera mais CO2 para a atmosfera na sua queima, pessoal? O combustível etanol, o metanol ou a gasolina? Gasolina. Gasolina. Por si só, você já vê que um combustível derivado de petróleo, quanto mais carbonos ele tem, mais CO2 ele vai gerar. Isso, pessoal, considerando que a combustão é perfeita e só vai gerar CO2. Se nós pegarmos uma combustão e um motor de terceira geração que prevalece no Brasil, porque a gente tem que levar em conta que o transporte que prepondera no Brasil é o rodoviário. Carro e caminhão no Brasil são coisas extremamente tributadas, porque a gente tem que sustentar aqueles que estão em Brasília lá, né? E os impostos são altos sobre esses produtos. E aí, o transporte rodoviário é o transporte que prevalece. Então, para você chegar na feira e encontrar aquelas verduras ou aquela batatinha, enfim, fazer a feira ou chegar no supermercado e comprar isso, algum caminhão tem que ter levado aquilo até lá. O que acontece? Esse é um transporte extremamente caro para um país das dimensões do Brasil. Então, a gente gasta um combustível que não é a gasolina, é pior do que a gasolina, o óleo diesel, que tem em torno de 22, pode ter, né, de 12 a 22 átomos de carbono na mistura do óleo diesel. Certo? E aí vocês imaginam, os motores aqui são de terceira geração, a prevalecência, alguns até de segunda geração ainda. O que isso quer dizer, professor? Os motores de quarta geração são os motores mais modernos de caminhão, são os motores que consomem óleo diesel, queimam óleo diesel de forma mais perfeita e são os motores mais adaptados para consumir o biodiesel misturado ao óleo diesel, né? Que eles estão fazendo mistura do biodiesel junto com o óleo diesel para reduzir a emissão de carbono. Bom, pessoal, e aí vocês imaginam, se você pega um combustível desse com mais carbonos, gerando monóxido de carbono e fuligem junto, você imagina quanto por ano que a gente não está mandando de gases para a atmosfera aí. Então, o Brasil, certamente um dos problemas gravíssimos do Brasil, em se tratando de questões ambientais, geração de gases de particulados para a atmosfera, certamente a queima de combustíveis fósseis. Né?
Lembrando também que nós estamos chegando no inverno, está chegando a época fria e a época de seca. Época de seca significa chove pouco, né? E os rios também vão, devido à estiagem, vão abaixar seus volumes de água. A nossa matriz energética, há pouco tempo eu vi um ministro do Meio Ambiente falando que a nossa matriz energética é limpa. Só que a nossa matriz energética, erroneamente, né, há mais de 20 anos, ela se escora em uma vertente que é a hidrelétrica. Isso é péssimo, pessoal, porque a gente depende só do nível dos rios, e se esse nível dos rios oscilar, a nossa geração de energia elétrica fica comprometida. E fica comprometido o desenvolvimento do Brasil também. O Brasil não sabe quanto pode crescer e não sabe quanto de energia pode produzir. Então, vertentes como energia solar e energia eólica no Brasil ainda não são priorizadas. Então, qual seria a solução para um país do porte do Brasil, do tamanho do Brasil? Seria fazer com que essa matriz energética, ou seja, ela fosse sustentada num tripé, não numa coluna só, basicamente, que é a fonte hidroelétrica. Que nós tivéssemos outra sustentação. A eólica, a solar, por exemplo, que é uma grande fonte de energia e que no Brasil é pouco aproveitada e é cara e é tributada pelo governo. O governo se gaba por não estar tributando, nesse momento, sistemas importados para geração de energia elétrica a partir do sol. Ótimo, só que tem um problema. A falta de incentivo de pesquisa na área também de ciências de materiais para produzir a célula fotovoltaica brasileira, nacional, mais barata, faz com que a gente seja grande importador de todas as matérias-primas, todos os produtos necessários para a produção de energia fotovoltaica. Ou seja, se você quiser colocar energia fotovoltaica na sua casa hoje, uma casa com 5 pessoas, de exemplo, tá? Um exemplo, você vai desembolsar no mínimo aí de 15 mil a 20 mil reais. Ah, mas isso vai economizar, você vai recuperar com o tempo. Vai recuperar com o tempo, mas você vai ter que desembolsar essa grana. Ou seja, o que eu quero dizer? Não existe no Brasil um incentivo para que o cidadão comum passe a explorar essa vertente energética. Mesmo assim, esse pequeno incentivo do governo de não tributar equipamentos de geração de energia fotovoltaica gerou no Brasil um crescimento muito significativo de produção caseira de energia fotovoltaica no Brasil. Então, hoje a gente tem uma produção significativa de energia fotovoltaica nas residências, nas propriedades rurais, principalmente. Tá? Industrialmente, isso é realidade no Brasil? Ainda não. Nós temos regiões extremamente ensolaradas que não aproveitam essa capacidade ensolarada para produzir energia fotovoltaica. Esse é um assunto interessante para você perguntar ao professor de física, né, de vocês. Muito interessante para trabalhar essa questão. Fontes renováveis de energia, né? E que eu coloquei uma temática para vocês lá no laboratório. Vocês acessaram? Acharam interessante? Turma? Alguém acessou lá os experimentos? Eu acessei. Para comparar? Faz o acesso daquele laboratório FET lá, que é muito bacana, para você fazer a sua comparação de como uma energia pode superar a outra em determinadas aplicações, pode ser mais útil para o Brasil, e aí você vai subsidiar a sua redação, porque é um tema que corre o risco de ser cobrado em redação, dado que o Brasil ainda sofre com a questão de energia. De vez em quando a gente tem uma queda de energia aí e a gente não sabe nem o que aconteceu. Lembrando que o inverno está chegando, eu estava falando disso, os rios estão, normalmente nessa época, diminui a sua vazão e a gente vai colocar as termoelétricas para funcionar.
coloquei também como é que funciona a termoelétrica no Brasil. Aí alguém pode falar assim, ah, mas no Brasil a gente queima gás. Tudo bem, você quer que eu coloque um exemplo de queima de gás? Eu coloco para você. Vamos colocar aqui, normalmente os gases que estão presentes. Vamos supor que fosse o gás natural, CH4, tá? Vou colocar em azul aqui só para você comparar. Esse aqui é o metano, é o gás natural. Se fôssemos comparar a queima do metano para produzir energia elétrica, gerando CO2 e água, se a combustão fosse perfeita, tá, pessoal? Aqui a gente teria carbono está balanceado já, vamos ao hidrogênio que tem 4, aqui precisaria de 2, né? E oxigênio, eu tenho 2 aqui, aqui eu precisaria de 2. Então, comparando, qual seria, aqui, não esquecendo, o nome desse combustível é metano, é o gás dos pântanos. Do metano, se produz o metanol hoje. O metanol, no mundo, ele é a linha sintética que gera metanol hoje, a mais utilizada, é a petroquímica que transforma metano em metanol. Então, a produção de metanol hoje não é sustentável, tá? Ela vem do petróleo. Então, há informação para vocês. Então, o metanol, por esse motivo, ainda não é um combustível, vamos dizer assim, oriundo da biomassa. Ele também, se você for colocar ele como vertente de combustível, ele vai ser considerado derivado de petróleo, tá? Derivado indireto do petróleo. Beleza, dada essa informação, eu vou pedir para vocês compararem quais dos combustíveis seriam mais eficientes para motores a combustão, pela emissão de CO2, em princípio. O menos eficiente... O menos eficiente é a gasolina. Em Então, princípio, o metanol ou o metano seriam os prioritários. Isso, os menos poluentes. Se a Exatamente. queima fosse perfeita. Isso. A combustão do metanol é mais perfeita do que a do metano, tá? Eu tenho que te informar isso. A do metanol é mais facilitada, dada a presença do oxigênio aqui, ele facilita a queima bastante, tá? Pela reatividade do oxigênio presente nessa molécula que não está aqui. Mas os dois realmente emitem menos CO2, né? Todos os dois emitem 1 mol de CO2 para a atmosfera. Mas o etanol não é nada mal, né, pessoal? Também emite 2 mols de CO2. Então, o combustível etanol, pensando nos carros, é um combustível interessante, pensando no ambiente, correto? Vai ficar uma tarefa para vocês, para casa. Quero que vocês façam isso, tá? A tarefa é a seguinte. Vamos para o rascunho aqui. E aí, na próxima aula síncrona, eu questiono vocês a respeito disso. E eu vou colocar isso na próxima, uma questão desse tipo, para vocês debaterem, tá? Vocês sabem que eu consigo calcular a massa molecular de uma substância qualquer. Vamos colocar aqui o do metanol, C2H5OH. Vou colocar de exemplo para vocês. A massa atômica do carbono é 12, então 2 átomos de carbono, 2 vezes 12. Mais 5 átomos de hidrogênio, 5 vezes 1. A massa de cada hidrogênio é 1 grama. E o oxigênio só tem 1, eu tenho 1 vezes 16. Cada oxigênio tem massa atômica 16. Então, aqui eu tenho 24, aqui eu tenho 5, e aqui eu tenho 16. 21 Professor, mais... Oi? tá faltando um hidrogênio da hidroxila.
Nossa, que observação maravilhosa. Show de bola. Desculpa. Eu fiz de propósito, ver se vocês estavam prestando atenção. Você acredita? Obviamente que A não. história é velha. Beleza, galera. Então tá, aqui deu então 24 e aqui vai dar 22, correto? Correto ou viajei? Correto. 6, Correto. 16, ok. Então vai dar 46. E a gente escreve aqui na frente, 46 gramas por cada mol, tá? É padrão isso. Massa molar é gramas por mol. Normalmente, existe um padrão, um parâmetro de estudo do combustível, de relacionar a massa molar do combustível pelo número de mols de CO2 gerado. Perdão. Ao contrário, pessoal. Perdão. É ao contrário. É o número de mols de CO2 gerado pela massa molar. Não é assim mesmo, eu viajei. Deixa eu apagar isso aqui. Massa molar, o número de mols de CO2. Quanto que deu a massa molar do etanol? 46. 46 gramas de etanol, eu tenho 1 mol de etanol. Não pode esquecer isso. Quantos mols de etanol, de CO2, são liberados na queima de cada 1 mol de etanol? 2. Então, aqui, o número de mols de CO2 é o número de mols de CO2 liberados na combustão. Então, nós vamos ter a relação de massa de combustível por mol de combustível queimado. Beleza? Então, aqui, por mol de CO2 gerado, perdão, vai dar 23 gramas para cada mol de CO2. Ou seja, cada 23 gramas de etanol geram quantos mols de CO2? 1 mol. Obviamente, vocês vão conseguir fazer isso para cada um dos combustíveis. Consulta a tabela periódica e faz isso em casa. Eu quero que você faça isso para o metanol, quero que você faça isso para a gasolina, que eu coloquei esse X aqui para reprovar a gasolina, que é um combustível extremamente poluente, e quero que você faça agora, que eu coloquei o metano, faz para o metano também, aproveita em casa e faz isso como tarefa. Isso vai ser importante para você. Pode subsidiar uma redação. Depois você pergunta à professora de redação se pode intercalar uma redação, se tem risco de você perder ponto. Caso caia uma redação com essa temática, se você pode intercalar com uma equação dessa, já que você vai estar demonstrando seu conhecimento químico aqui como subsídio de informação. Certo? Se tem problema de você usar isso intercalando o texto. Depois você pergunta e me traz essa informação que é interessante. Eu acho que não deveria perder ponto, porque você está subsidiando, está fornecendo uma informação que você construiu, né, na sua formação. Vocês entenderam a proposta? O que vocês vão fazer em casa? Entendeu, pessoal? Você vai calcular a massa molar de cada um dos combustíveis e realizar essa proporção. Pegar essa massa molar, aqui foi do etanol, e dividir pelo número de mols de CO2 gerados na combustão desse combustível. Eu esqueci de colocar o S aqui. Perfeito, pessoal?
E a gente vai ter essa relação aqui que vai servir de parâmetro para você subsidiar o seu raciocínio mais do que só colocar as equações aqui. Você vai ter um parâmetro matemático, né, contábil, de geração de gás CO2 por mol de combustível queimado. Beleza? Bom, se são combustíveis, cada uma dessas reações aqui vai ter um ΔH, obviamente, positivo não, negativo. Então, todos esses processos aqui são processos obrigatoriamente exotérmicos. Todo combustível gera energia quando é queimado. ΔH vai ser negativo. Eu não sei quanto que é o valor, então eu só estou colocando aqui o sinal para vocês verem que o processo é exotérmico. Depois eu vou colocar valor nos processos de geração, os processos exotérmicos ou endotérmicos, para você raciocinar comigo. Beleza? Continuando lá, então a gente tem aqui a analogia aqui. Processos que absorvem calor. Você vai fazer um churrasco para fazer um chorizo, um bife grelhado de boi. Ei, coisa boa. A carne absorve calor gerado na queima do carvão. Mas isso aqui é o processo de cozimento, o processo de grelhagem de carne. É para fazer um bife grelhado na brasa, você está fazendo um processo endotérmico. Ah, no São João tem a fogueira. E eu coloco umas batatas doces para assar lá embaixo. Beleza. A produção de batata doce vai ser um processo endotérmico se a sua referência for a batata doce. Mas a queima da lenha vai gerar calor, em especial para quem está aqui do lado, vai sentir o efeito da queima dessa lenha aqui. Então, a queima de lenha é um processo que libera calor. Aliás, há muito tempo o homem usa esse processo como fonte de combustível. Está começando a ser um problema, pessoal. Aqui em Vila Velha, por exemplo, a quantidade de fumaça nas pizzarias é significativa de madrugada. Isso, eu diria para vocês que já é um processo que deveria ser estudado aí, a geração de poluição a partir de fornos de pizzaria. Poluição para a gente, e particulado. Então, de uma forma geral, a gente tem uma reação exotérmica, as pessoas absorvendo calor. A sensação térmica é um processo exotérmico. E a sensação de frio, na verdade, você está liberando calor para a vizinhança. No inverno, você está fazendo um processo endotérmico quando você está emitindo calor para a vizinhança. Qual é a relação aqui? A relação que você tem que levar em conta aqui, que você está na vizinhança. A vizinhança aqui que é importante você lembrar, que é o seu referencial. A vizinhança está recebendo energia. Certo? Então, sendo assim, o casal aqui fornecendo calor para a vizinhança, ele gera um processo endotérmico. Vamos dar um exemplo mais concreto disso. Lembrando, o álcool na sua pele, sensação de frio. Sensação de calor, você aproxima de um forno quente. É uma sensação exotérmica. Alguma pergunta, pessoal?
Mudanças de estado físico. Outro processo muito interessante. Os três estados físicos básicos, nós temos as mudanças de calor. Sempre que o aumento da energia cinética das moléculas ou dos átomos presentes num determinado sistema acontecer, certamente esse sistema acabou de absorver calor. Então, nesse sentido, da esquerda para a direita, os processos serão sempre processos endotérmicos. No sentido da direita para a esquerda, do vapor para o sólido, os processos sempre serão exotérmicos. Esse material já está disponível para você lá no Google Classroom. Todos acessaram? Material muito interessante, muito bem feito. Não foi feito por mim, mas é muito bom, de muita qualidade. Estou aproveitando ele. Muito importante isso daqui, galera. Processos de dissolução. É muito relativo o processo de dissolução em água, mas é muito sensível. E também coloquei um laboratório virtual para te mostrar isso lá, de forma bem bacana. Quero que vocês acessem para que vocês possam ter essa acessibilidade, pelo menos online. Tem um laboratório virtual de dissolução lá, que propõe a dissolução de algumas substâncias, umas endotérmicas, outras exotérmicas. Então vamos lá. Quando uma dissolução é endotérmica, ela absorve calor. Qual vai ser a sensação? Por exemplo, você pega um recipiente, tá aqui o teu recipiente, um pouco de água, e aí você adiciona lá um sal conhecido pelo nome de acetato de amônio. Ah, professor, coloca a fórmula dele aí. Beleza. Vamos lá. Perdão. Deixa eu ver. Não, é isso aí mesmo. Acetato de amônio. Tá aí o camarada. Esse aqui é o acetato, derivado de um ácido orgânico. Esse aqui é o amônio. O amônio, ele vem da amônia. Quando você mistura ela em água, você dá origem ao NH4 mais que libera como único ânion após dissolver na água, libera como único ânion a hidroxila, é uma base. Então, o NH3 é uma base por esse motivo. Certo? Uma base que não tem OH na fórmula. Então, para ser base mesmo, tem que passar pelo teste lá de Arrhenius. Quando dissolve em água, tem que liberar como única fonte de ânion a hidroxila. Bom, o amônio, esse amônio aqui, é oriundo dessa base aqui.
Perfeito. A dissolução do NH3 em água é interessante também, mas é endotérmica também. Beleza. Quando você pega esse sal e dissolve em água, pessoal, ocorre um efeito interessante. Eu já fiz para uma turma, quando eu era monitor, lá em Viçosa. Eu trabalhava assessorando o professor também no laboratório, e aí ele pediu para eu molhar uma tábua de carne com água. Fazer esse experimento com a turma. Eu molhei com água, a tábua ficou molhadinha e eu coloquei esse copo com a água em cima. Aí eu dissolvi esse sal na água. Ocorre que esse processo de dissolução, que eu vou escrever aqui para vocês, o processo de saída do acetato sólido para o acetato aquoso, é um processo que tem um ΔH positivo. Ou seja, é um processo endotérmico. Isso quer dizer, pessoal, que a temperatura da vizinhança aqui no copo, do becker, na verdade, que eu usei, ela abaixa a uma queda de temperatura o efeito causado foi que criou uma crosta de gelo aqui. O que aconteceu com esse recipiente? Além daqui que ficou sólido, aí, quando eu virei a tábua, o pessoal não tinha reparado que tinha formado gelo aqui, então eles pensaram que o becker ia cair no chão e o becker estava grudado na tábua. Eu assustei a turma, mas a turma, sou engraçadinho, né? Enfim, o fenômeno foi esse, né? O processo é endotérmico. Então, a dissolução de determinados sais, determinadas substâncias químicas em água, ela pode ser endotérmica. Mas se você pega, por exemplo, um becker e vai dissolver uma solução conhecida, o pessoal usa para fazer sabão aí, é perigoso, mas o pessoal está cada vez mais, o pessoal está fazendo sabão em casa, e aí chamar a atenção que muita gente prega, vamos reciclar óleo fazendo sabão em casa. Muito bonito, muito, né, ambientalmente correto e tal, mas soda cáustica é uma substância química perigosa de ser manuseada e ela tem que ser utilizada. E é em altas concentrações para produzir o sabão em casa. Então a pessoa às vezes não tem noção do que está manuseando e vai fazer sabão em casa. Quantas pessoas já queimaram a mão, já fizeram sabão que arde a mão, já usaram esse tipo de sabão para tomar banho, aí resseca demais a pele, resseca o cabelo, chega a cair o cabelo. Por quê? Porque não mede o pH desse sabão na hora que o sabão está pronto, né? Acha que o sabão no estado sólido vai resolver o problema. Não, é fácil produzir o sabão em casa, mas tem os seus riscos e tem que ter um profissional responsável. Então, hoje, por exemplo, passou um cidadão aqui com uma caminhonetezinha vendendo produto de limpeza, e assim, esse cara que faz o produto de limpeza, sem o responsável técnico, que tem que ser um profissional da área de química, ele pode ser denunciado e o CRQ pode intervir na indústria e paralisar a atividade econômica dele, se ele não tiver registrado. Por quê? Porque pode colocar a vida de pessoas em risco. Você pode usar uma água sanitária muito concentrada e ela descascar sua mão, causar reações alérgicas,
desagradáveis, você pode estar usando um detergente que tem determinadas impurezas desagradáveis. Você pode estar usando um detergente que tem muito glicerol e ele pode atacar a sua mão, né? Se você não usar luva, pode fazer até cair a sua unha. Então, eu não estou colocando terror, não é esse o objetivo. Mas eu quero dizer que, se você compra um produto registrado com o responsável técnico, você tem onde reclamar. Se você compra de uma pessoa que vende na rua, que não tem responsabilidade técnica, você não sabe onde é que é a empresa dele, você vai reclamar de quem quando acontecer um acidente com você? Então, é uma questão de saúde pública aí que eu estou falando para vocês. Mas voltando lá, essa aqui é a famosa, esse é o hidróxido de sódio. Aí uma base mais famosa que existe, né? Hidróxido de sódio. Você pode pegar o hidróxido de sódio e dissolver em água. Quando isso acontecer, a temperatura vai subir. Então você vai ter sensação térmica de quente. O ΔH vai ser o quê? Negativo. Então a dissolução térmica do NaOH, por exemplo, é exotérmica, é um processo exotérmico. Enquanto a dissolução do acetato de amônio é um processo endotérmico. Então, dissolução, o calor de dissolução é uma característica que pode ser endotérmica, se ela absorve calor, e pode ser exotérmica. Vamos ver uma aplicação disso que fica mais palpável para você. Por exemplo, você vai preparar o seu achocolatado na sua casa. Para preparar o seu achocolatado, é mais fácil que você dissolver o achocolatado no chocolate, ou melhor, no leite quente ou no leite frio? Você sabe que é no leite quente. Então, a dissolução do achocolatado é um processo endotérmico. Você precisa adicionar calor ao sistema para facilitar a dissolução do achocolatado. Certo? Quase todas as substâncias que se dissolvem em água, você aumenta a solubilidade delas adicionando calor. Muitas substâncias. Então, assim acontece com sal de cozinha, quando você vai preparar um macarrãozinho na República ou em casa, até você está com fome, você já é um adolescente com certa, vamos dizer assim, maturidade e sabe fazer o seu macarrão, aí você pega, vai preparar o macarrão, esquenta, não estou dizendo para você fazer sozinho não, tá? Faça inicialmente com a companhia da sua mãe e do seu pai. Mas você vai na cozinha, coloca uma água para ferver, assim que a água ferver, você coloca as pitadas de sal. A água para de ferver imediatamente. Você está causando um efeito ali. O que você está adicionando sal na água? O que você está fazendo? Você está aumentando a temperatura de ebulição. Por quê? Porque você vai passar a ter uma mistura que precisa ser fervida. Você vai ter uma mistura e não mais a água pura. A água já não era pura, porque a água potável que a gente usa tem cloro, tem sais minerais que a empresa de tratamento de água coloca. Certo? Então, ela já não é a água destilada que você usa em casa. Mas se você vai preparar isso em casa, você adicionando sal, você nota que a água para de ferver imediatamente. O que você fez? A pressão de vapor da água pura é uma. Quando você adiciona o sal, você faz com que essa pressão de vapor aumente, ou melhor, diminua, perdão. Por quê? Porque você está adicionando o sal, ele vai dissolver em água e ele vai... Já estou falando já de um assunto de propriedades coligativas, que é um assunto para frente nosso. Mas já é uma coisa que vocês têm que saber, né, que está aplicada ao assunto.
Não vou cobrar isso agora, mas quando você coloca o sal em água, você gera as partículas que compõem o sal em água. Então, as moléculas de água, elas são polares. Então, vamos supor que eu possa representar as moléculas de água como esses bastões aqui. Você vai alinhar a parte da água negativa com a parte positiva do sal. Vamos supor que esses bastões sejam as moléculas polares de água, certo? E aqui você vai alinhar a parte positiva com a parte negativa que se dissolveu do sal. Esse processo aqui, que você faz esse alinhamento, recebe o nome de solvatação. E o que você está fazendo com a água? Você está prendendo a água dentro da solução. Por isso que para você ferver a água, a partir do momento que você coloca sal, você vai precisar aumentar a temperatura. Então, a água que fervia a 100 graus Celsius, praticamente nós estamos em nível do mar, então o H2O ferve a 100 graus Celsius, nível do mar, um ATM. Vamos colocar assim, certo? Ela ferve a 100 graus Celsius. Mas você não pode dizer que a água mais o sal, mais o NaCl, ferve a 100 graus Celsius. Ela vai ferver aproximadamente a 101 graus Celsius. Ou seja, o que você está fazendo? Você está fazendo com que a pressão de vapor da água, diminui. Então, a pressão de vapor da água é uma aqui, vamos colocar assim, pressão de vapor, PV, é alta, e a pressão de vapor da água mais sal é menor. Por quê? Porque as partículas do sal retêm a água por interações. Que tipos de interação, professor? Que a gente também já estudou lá no primeiro ano. Íon dipolo. Certo? Isso a gente vai estudar daqui a pouco em propriedades coligativas. Ou no segundo ano, ou no terceiro ano. Não se preocupem, tá? A gente chama esse processo aqui de ebulioscopia. Que é a alteração da temperatura de ebulição pela adição de uma substância solúvel, nesse caso um sal. Beleza? E o processo de dissolução recebe o nome de solvatação. Bom, se essa dissolução for endotérmica, ela absorve calor. É o que eu acabei de falar do sal. Se ela libera calor, como no caso da soda cáustica, se você ferver, você não vai favorecer a dissolução. É interessante você notar isso. Se você está dissolvendo uma substância em água e está liberando calor, o recipiente está ficando quente, se você ferver aquele recipiente, você não vai favorecer a dissolução. Na verdade, se você colocar numa superfície fria ou em banho de gelo, você vai favorecer a dissolução. Por quê? Porque você vai fazer com que o processo de liberação de calor seja mais acentuado. Então, na natureza, as coisas são assim. Quando você nota que está liberando calor, se você incentivar a liberação de calor, você ativa o processo. Se o processo absorve calor e você fornece mais calor, você ativa o processo por absorção de calor. Vocês entenderam o ponto de vista, pessoal? Hein, turma? Eu entendi, sim, professor. Vou dar um exemplo também palpável, né? Aproveitando que tem pessoal de São Roque na turma. Pessoal de Santa Teresa, tem muito Santa Teresa. Num forno, por exemplo, eu quero aumentar a quantidade de calor.
Eu quero aumentar a temperatura. Para aumentar a temperatura, o que eu vou fazer? Vou aumentar a quantidade de oxigênio. O que normalmente o pessoal da cerâmica faz? Coloca ventoinha, coloca hélices para fornecer o máximo de ar, porque o ar tem 20% de oxigênio. Então aí você vai incentivar a combustão. Qual vai ser a tendência da temperatura do forno? Vai aumentar. O que você pode fazer mais? Você pode adicionar mais lenha. Se essa lenha for extremamente favorável à queima, se ela for fácil de queimar, obviamente você vai aumentar o calor do forno. Entendido, turma? Então aí você está vendo também que se você queima um combustível, se você aumenta a concentração desse combustível, a tendência é que a quantidade de calor seja proporcional a esse aumento de concentração. Outro fenômeno que você pode comparar, você pega o álcool. Quando você queima o álcool absoluto, o álcool puro, ele libera uma quantidade de calor. Se você pega o álcool 90%, com 10% de água, ele continua queimando, mas queima numa temperatura mais baixa. Se você pega o álcool 80%, ele continua queimando, mas queima numa temperatura mais baixa. Se você queima o álcool 70, ele continua queimando, mas ele queima numa temperatura mais baixa. Ah, professor, por isso que o cara engole chama. O cara usa uma mistura de álcool com água dissolvido lá e reduz a concentração de tal forma que você vai ver a chama, mas na verdade a chama não vai estar queimando o corpo dele. Por quê? Porque ela não libera calor suficiente para desnaturar as proteínas que estão presentes na pele. Ah, professor, isso é mágica? Não, isso não é mágica, isso é ciência. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que tem um profissional do circo que usa essa tecnologia? Hein, turma? Não, nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, Até alguns segundos atrás eu achava que era mágica mesmo. ou então que o cara era mutante. Não, esse cara é um fenômeno, ele aguenta a temperatura mais alta na pele e a gente não aguenta. Não, na verdade ele usa um combustível lá diluído, de tal forma que a quantidade de calor liberada na queima não seja suficiente para queimar a pele dele. Mas as pessoas vão estar vendo a chama e vão assustar. Professor, Oi. a Maria Antônia ela fez uma pergunta lá aqui no Oh, chat do perdão. Google Meet. Vão lá no chat. Maria Antônia. Vamos lá no chat. Por que a chama do fogão fica amarela quando a água do arroz acaba transbordando e caindo? Tá. Você tem a combustão do gás lá, ok? Só o gás está queimando. A água transborda. A água é um bom combustível comparado com o gás de cozinha? Não. Então a chama que era a queima que era perfeita, ela se transforma numa queima imperfeita, gerando muito CO e fuligem, sujando a panela às vezes de preto nesse transbordamento. Então a panela fica preta por quê, professor? Porque o gás pode estar queimando mal, ou seja, a boca do gás pode estar levemente entupida, não está favorecendo a entrada de oxigênio suficiente para que a combustão aconteça. Então você está perdendo dinheiro, o gás está queimando e não está sendo completamente aproveitada a quantidade de calor dele. Ou então você está comprando um gás adulterado, o que é perfeitamente possível nos dias de hoje no Brasil também, tá? Muita safadeza. Muita safadeza. Infelizmente, eu tenho que atestar isso para vocês. Não sei se eu te respondi, Maria Antônia. Uma ótima pergunta. O sal,
O sal também, pode ser, Maria. Porque no sal tem um sódio, e o sódio, quando queima, já viram aqueles postes que iluminam o campus? Colocaram a iluminação do campus da mais vagabunda, né? Aquelas lâmpadas baratinhas lá de sódio. Não vou atribuir culpa a diretor A ou B ou C. Né? Eu nem sei quanto aqueles postes foram instalados lá. Mas aquelas lâmpadas amarelas, são as mais vagabundas, são as lâmpadas de sódio. O que você está fazendo ali numa lâmpada? Você está fornecendo energia e está passando por um filamento que é uma liga metálica que tem sódio na composição. O sódio, quando queima, ele libera uma luz amarela. Então, pode estar queimando também o sódio lá nessa chama? Pode, porque a água, ela está com sal, é a água do arroz, ela está com sal. Pode acontecer. Você tem razão também, Maria Antônia. De qualquer forma, é uma combustão atípica, certo? Mas se for só a água, vamos dizer assim, já vai ser uma combustão imperfeita. Já vai atrapalhar a combustão, o rendimento da queima do gás. Perfeito? Assim como o sal de cozinha, existem outros sais que queimam também e liberam colorações diferentes. Isso pode ser feito tanto na queima, fornecendo calor, como você fazendo passar uma corrente elétrica por um filamento metálico. Como funciona o princípio da lâmpada de filamento, pessoal? É exatamente esse princípio. Você passa uma corrente elétrica por um fio que tem uma resistência muito alta. Que é o princípio da resistência elétrica do chuveiro também. No chuveiro, o objetivo dessa resistência elétrica na verdade, ser um obstáculo à passagem de corrente elétrica tão grande que esse obstáculo vai gerar muito atrito da corrente elétrica quando passar por esse filamento. Então, esse atrito em excesso gera calor, e esse calor aquece a água do chuveiro. Então, é um processo que consome muita energia elétrica. Né? Não é mas, assim, consome menos do que se você for usar o gás de cozinha para aquecer a água. No Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, existem sistemas de aquecimento a gás dentro do banheiro. Isso já deu problema, porque imaginem vocês, se o aquecedor fica dentro do banheiro e de repente está acabando o gás ou a quantidade de oxigênio do queimador não é adequada, porque existem queimadores que começam a falhar com o tempo de uso e a captação de oxigênio fica ruim. E mais, se você está fechado dentro do banheiro, o queimador vai receber menos oxigênio. Então, a probabilidade da queima ser imperfeita é possível e grande. Aqui, a combustão sendo imperfeita, o que eu falei com vocês? Libera uma quantidade de gás monóxido não vai gerar só CO2, vai gerar monóxido de carbono. Então, vamos supor, você tem um combustível qualquer aqui, você está queimando, a combustão é imperfeita. Isso aqui é combustível, não é carbono não, tá, gente? Aí você vai gerar, certamente, se esse combustível for fóssil, vai gerar CO2, vai gerar CO, vai gerar fuligem, carbono, que é aquela parte preta, né? Você consegue ver na queima do gás às vezes, e na vela, quando falta energia na sua casa, por exemplo, nas nossas casas. E água, vapor de água. Beleza. Se tiver muito CO, essa combustão é imperfeita, ruim. E esse CO é tóxico. Quer ver um exemplo? Você passa... Às vezes a indústria pode queimar monóxido de carbono. Então, o processo de produção de aço tem grande liberação no alto forno de monóxido de carbono. Para a ArcelorMittal não liberar esse monóxido para a atmosfera, que é muito poluente, o que ela faz? Ela queima esse monóxido para gerar CO2. Obviamente, esse processo é exotérmico.
E se o processo é exotérmico, ela aproveita esse processo químico, ou seja, ela tem uma forma de produção termoelétrica lá. Ela transforma a queima do CO em CO2 em energia elétrica. Como, professor? O exemplo que vocês viram lá na aula da última quinzena. Você faz uma turbina ficar aqui, vamos supor que isso aqui é a turbina com as suas hélices aqui. Eu desenho mal pra caramba, pessoal. Vamos supor que isso aqui é a turbina e ela vai girar nesse sentido. Se você faz o CO2, que é liberado na queima, sair com forte fluxo nesse sentido, você vai fazer essa turbina girar. Essa turbina girando, o atrito é suficiente para produzir corrente elétrica. Então, o processo que a CST faz, e ela produz energia para a usina toda, ela queima obrigatoriamente, o órgão ambiental ela cobra isso dela, não pode emitir o monóxido de carbono para a atmosfera, que é extremamente tóxico e não é absorvível pelas plantas. Ela converte o monóxido em CO2. Para quê? Porque o CO2 passa a ser absorvível por quem? Pelas plantas e pelas algas em processo de fotossíntese. Então ela passa a transformar uma coisa que era tóxica numa coisa que é tóxica ainda, mas vamos dizer assim, sustentável, mais sustentável, porque o CO2 entra no ciclo do carbono, né? Gera um processo sustentável, que ele é captável pelos vegetais, pelas plantas e pelas algas, principalmente pelas algas. Ok, pessoal? Então, aqui no nosso estado, a ArcelorMittal é uma empresa que produz completamente a sua energia, ela é ela produz toda a energia necessária para ela, e o excedente ela vende para EDP, fornecendo energia para o estado do Espírito Santo. Cerca de 10% da energia do Espírito Santo vem da Arcelor. É uma quantidade significativa. Tá bom? Pessoal, olha só, para não ficar um negócio maçante, a gente vai encerrar o momento ciclo por agora, tá? E eu vou encerrar a gravação, mas eu vou mandar mais uma aula para fechar esses conceitos de termoquímica essa semana, tá? Essa aula vai ser gravada, não vai ser síncrono, mas eu estou à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? E eu vou partir, nessa aula gravada, eu vou abordar, perdão, os gráficos, vou continuar daqui. E vou finalizar os assuntos e vou fazer alguns exercícios de cálculo. Eu vou ver se eu preparo 2 aulas, na verdade, 1 hora cada uma, para não ficar maçante. Perfeito, turma? Eu tenho extrema gratidão pelos colegas que estão presentes, por quem esteve presente até esse momento, e tenho em mim um parceiro para fazer vocês buscarem a vaga de vocês na faculdade. É uma honra poder catalisar o processo de aprendizagem de vocês. Tá bom, meninos e meninas? Desejo para vocês um ótimo dia, que o Fluminense ganhe o jogo da Libertadores mais tarde, tá bom? Vou tomar o remédio para pressão já, para aguentar, tá bom? Mas brincadeira. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo restinho de semana. E para a semana que vem já tem, sexta-feira agora já tem uma nova parte aí, novo assunto na quinzena, fechando termoquímica
e iniciando soluções. Vocês já viram que eu dei uma ênfase em soluções de solução, justamente para puxar a soluções, que vai ser o nosso próximo assunto. Concentrações e soluções a gente deve abordar na próxima quinzena. Beleza? Beijo no coração, fiquem com Deus. Papai do Céu abençoe vocês e as famílias de vocês aí, tá bom? Aquele abraço, tudo de bom, galera. Até mais.